Oi, gente, meu nome é Denise. Meu nome é Fernando. Meu nome é Kézia. Eu sou Neilson. Eu sou Reisiane. Nós somos o grupo 2 e falaremos um pouco sobre contabilidade de rede. O que é hedging? Hedging é uma palavra em inglês que, quando traduzida livremente para o português, pode significar cerca ou limite. No mercado financeiro, quando falamos em hedging, estamos falando sobre uma forma de proteção ao seu investimento, mais precisamente sobre a forma de cercar a aplicação, limitando os preços dos ativos. Podemos dizer que hedging é um mecanismo que serve para proteger operações financeiras que são expostas a uma alta taxa de volatilidade. Isto é, estão em constante variação de preço. A contabilidade de hedging, também conhecida como hedging accounting, é um instrumento utilizado na gestão e proteção de riscos financeiros. Por meio da aplicação de regras específicas de contabilidade de hedging, é possível reduzir e, em alguns casos, até mesmo eliminar a instabilidade dos resultados contábeis de um negócio. O CPC 48 e a norma IFRS 9. O pronunciamento CPC, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, tem como objetivo estabelecer os princípios para a contabilização dos instrumentos financeiros e dos derivativos. Ele é uma correlação e uma tradução da norma internacional de contabilidade, a IFRS 9, que define a regra de contabilização dos instrumentos financeiros. Desenvolvimento da norma IFRS 9. Em março de 2008, o IASB publicou um relatório com o título Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, para discutir sobre a necessidade de reduzir a complexidade do reporte dos instrumentos financeiros. Consecutivamente à publicação deste relatório, o IASB resolveu iniciar um projeto de substituição da norma IAS 39, pronunciamento CPC 38 Brasil, na forma de uma nova mais simples, a norma IFRS 9, que seria desenvolvida em fases. Em conformidade com os compromissos tomados em 2008, a norma IFRS 9 foi desenvolvida pelo IASB em 3 fases. A primeira foi concluída pela definição de novas regras de classificação e mensuração dos ativos financeiros e dos passivos financeiros. A segunda fase foi concluída pela definição de uma nova metodologia de reconhecimento das perdas por redução do valor recuperável, impairment, de ativos financeiros. A terceira fase foi concluída pela definição de novas regras de contabilidade de hedging. O IASB publicou os primeiros capítulos da norma IFRS 9 relacionados à classificação e mensuração de ativos financeiros em novembro de 2009. Os requerimentos para os passivos financeiros foram adicionados à norma IFRS 9 em outubro de 2010, data em que a primeira fase foi substancialmente concluída. Entre março de 2008 e março de 2013, o IASB interagiu com o mercado com o objetivo de preparar novos requerimentos sobre impairment de ativos financeiros a serem incluídos na norma IFRS 9. As novas regras de impairment de ativos financeiros foram publicadas em março de 2013 e o período para a comunicação de comentários foi encerrado em julho de 2013. A terceira fase foi relacionada com as regras de contabilidade de hedging. Foi concluída em 19 de novembro de 2013 pela publicação de novas regras que foram incluídas no capítulo 6, Hedging Accounting, da norma IFRS 9. A conclusão da terceira fase foi possível pela decisão tomada pelo IASB em maio de 2012 de retirar o escopo inicial da terceira fase. A definição das novas regras sobre macro hedging, hedge de carteiras de instrumentos financeiros, para não atrasar ainda mais a publicação da norma IFRS 9 final e sua entrada em vigor.
Simultaneamente, em novembro de 2013, o IASB decidiu remover da norma IFRS 9 a data de entrada em vigor, que estava prevista para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2015, devido a atrasos acumulados na segunda fase, Impairment. Em 24 de julho de 2014, o IASB finalizou a norma IFRS 9, Financial Instruments. A norma IFRS 9 entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2018, na forma do CPC 48. Como consequência, em 1º de janeiro de 2018, o CPC 48 substituiu o CPC 38, assim como a norma IFRS 9 substituiu a norma IAS 39. Alinhamento com o CPC 38 e a norma IAS 39. Com relação às regras de contabilidade de hedging, é importante enfatizar que o alinhamento do CPC 48 e IFRS 9 com o CPC 38 e IAS 39 é muito elevado. Mesmo se o CPC 48 traz numerosas inovações em várias áreas, quem já tem um conhecimento detalhado das regras de contabilidade de hedging em conformidade com o CPC 38 não deixará de notar essas inovações. Objetivos do CPC 48. O CPC 48 é uma norma bastante extensa e abrangente, que trata de forma ampla das regras de contabilização dos instrumentos financeiros, e não apenas das regras de contabilidade hedge, que são regras de aplicação opcional e voluntária. As regras de contabilidade hedging, chamadas regras de hedging account em inglês, na norma IFRS 9, são de aplicação opcional e estão definidas no capítulo 6 do CPC 48. Isto significa que as regras podem ser adotadas voluntariamente pelas empresas ou não. É importante enfatizar a característica opcional da aplicação das regras de contabilidade hedging. O CPC não obriga a entidade em aplicar a contabilização de hedging. Ele não alterou a característica opcional da aplicação das regras de contabilidade hedging que já estava prevista no CPC 38 e na IAS 39. Caso as empresas não desejem aplicar as regras de contabilidade hedging aos seus hedges, eles deverão, portanto, aplicar as regras obrigatórias de contabilização dos instrumentos financeiros que estão definidas em outros capítulos do CPC 48 e que são de aplicação obrigatória. Quando a entidade prefere não aplicar as regras de contabilidade hedging ou não documentou formalmente a relação de hedging, ela deve aplicar o princípio geral de contabilização dos instrumentos financeiros derivativos, que está definido no CPC 48 e que consiste em contabilizar todos os instrumentos derivativos ao valor justo por meio do resultado. EDG econômico, EDG contábil. No contexto atual da volatilidade crescente dos preços, a necessidade de implementar e monitorar estratégias de EDG eficazes em conformidade com a política documentada de gestão de risco já é uma realidade em qualquer entidade. Uma operação de hedge consiste na realização de uma transação compensatória que elimina ou reduz os riscos e prejuízos que poderiam afetar uma entidade em decorrência da oscilação adversa de um determinado risco financeiro de mercado. Os riscos usuais cobertos por operações de hedge são o risco cambial, o risco de variação das taxas de juros e o risco de variação dos preços das matérias-primas, que são os commodities, ou dos ativos financeiros. Na prática, uma operação de hedge é realizada pela contratação de um instrumento financeiro derivativo cuja resposta aos fatores de risco é simétrica aos mesmos fatores de risco sofridos pelo item objeto de hedge. A proteção das receitas de exportação em moeda estrangeira, a fixação do custo da importação de matérias-primas ou a proteção do fluxo de caixa relacionado a empréstimos constituem estratégias comuns de hedge econômico. Hedge contábil.
A contabilidade de hedge para o tratamento contábil dos instrumentos financeiros foi emitido pelo IAS 39, que são as normas internacionais. Esse normativo foi substituído pelo IFRS 9, que é o Financial Instruments, emitido em 2014 e aplicado a partir de 1º de janeiro de 2018. De acordo com o normativo, a contabilização e mensuração depende da classificação dos instrumentos financeiros. A avaliação dos instrumentos financeiros poderá ser entre 3 formas: pelo custo amortizado, pelo valor justo por meio do resultado ou por meio de outros resultados abrangentes no PL. Para possibilitar a convergência das normas nacionais com as internacionais, o Comitê de Pronunciamento Contábeis, CPC, inicialmente elaborou uma norma específica para os instrumentos financeiros, que era o CPC 14, que introduziu os principais conceitos de reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos financeiros. Mais tarde, com os pronunciamentos CPC 38, CPC 39 e CPC 40, houve convergência com as normas internacionais. O CPC 38 foi revogado e substituído pelo CPC 48 a partir de 1º de janeiro de 2018, exceto algumas exceções. No CPC 48, que são instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, trata de contabilização das operações dos instrumentos de hedge. A definição de hedge account, de acordo com Zen, Atab e Carvalho, pode ser o recolhimento de ganhos ou perdas sofrido pelo item protegido, que é o objeto de hedge, que é compensado pelas perdas ou ganhos incorridos pelo instrumento financeiro, instrumento de hedge. Segundo Lopes, Gaudi e Lima, 2009, a contabilidade de hedge é responsável por apresentar ao usuário a forma adequada de representar as informações financeiras da técnica de hedge, que pode ter um significativo impacto na contabilidade das empresas. Com o uso da contabilidade de hedge, o objetivo é melhorar o regime de competência com as operações de hedge. A contabilização é diferenciada, pois existe o reconhecimento simultâneo da receita e da despesa do item protegido e do instrumento financeiro, certo? A metodologia especial altera a base de mensuração e a contabilização dos instrumentos financeiros. Por essa razão, é necessário ter a certeza de que trata de uma operação de hedge. O hedge account não é obrigatório, mas é um direito que a companhia tem para que a informação financeira da operação de hedge seja refletida adequadamente. Propõe uma melhora de reconhecimento de ganhos e perdas das diferentes transações com mesmas ou distintas contrapartidas e, assim, elimina-se a volatilidade artificial do resultado das empresas com o reconhecimento dos efeitos das alterações do valor justo do instrumento ou objeto de hedge direto no resultado, que acaba compensando os ganhos e perdas, resultando apenas com o que restar, CPC 48. O termo hedge remete à proteção, sendo na prática uma transação compensatória que tem o objetivo de proteger um indivíduo ou empresa contra possíveis prejuízos relacionados à oscilação de preços. Objetivando eliminar essa volatilidade, as empresas têm a opção de implementar o hedge contábil, que consiste em reconhecer simultaneamente no resultado do período os ganhos ou perdas dos instrumentos financeiros e do objeto protegido. Dessa forma, trata-se de um recurso interessante que pode ser aplicado em situações em que as empresas precisam de alguma proteção diante de investimentos que apresentam possibilidade de risco. O principal objetivo da contabilidade de hedge, o hedge accounting, consiste em registrar os ganhos ou perdas decorrentes dos instrumentos financeiros derivativos nos mesmos períodos contábeis em que os itens objeto de hedge afetam o resultado contábil da entidade, reduzindo a volatilidade do resultado contábil criada pelo registro dos derivativos ao valor justo. Portanto, as empresas implementam as regras de hedge accounting porque elas permitem corrigir o descasamento temporal que existe entre o registro do instrumento derivativo e o registro de transação protegida e eliminar ou reduzir a volatilidade dos resultados contábeis provocada pelo registro dos derivativos ao valor justo por meio do resultado durante o período de hedge. Assim, a contabilidade de hedge é um instrumento altamente eficiente para permitir que as empresas melhorem e mantenham uma constância dos seus resultados contábeis. Itens protegidos elegíveis pela hedge. A relação de uma operação de hedge pressupõe que a entidade identifica as suas exposições aos fatores de risco, determine adequadamente os itens que serão objetivos da hedge.
O CPC 48 autoriza uma entidade em designar os seguintes itens como itens protegidos numa relação de hedging qualificável para a contabilidade de hedging: um ativo, um passivo, um compromisso firme não reconhecido no balanço patrimonial, uma transação prevista altamente provável e investimento líquido no exterior. Exemplos de itens que podem ser designados numa relação de hedging. No ativo e passivo, pode ser designados as contas a receber, recebíveis ou contas a pagar denominadas em moeda estrangeira, empréstimos lastreados em moeda estrangeira, empréstimos em moeda local para a cobertura do risco de variação do preço da taxa de juros, carteira de instrumentos patrimoniais ações para a cobertura de risco de variação de ações, estoque de matérias-primas para a cobertura de risco da variação dos preços e investimento líquido numa operação no exterior. Nos compromissos firmes, são considerados na contabilidade de hedging um contrato de construção denominado em moeda estrangeira, um contrato de exportação, um contrato de importação e um compromisso firme de compra ou de venda de matérias-primas commodities. Nas transações previstas altamente prováveis, são considerados receitas futuras de exportação altamente prováveis, compras previstas altamente prováveis de matérias-primas. Uma transação prevista é definida no CPC 48 como uma transação futura não comprometida, mas prevista. Tipos de itens protegidos: um único fluxo de caixa contratual de um instrumento, um componente de um determinado item que sofre uma ou vários riscos específicos, uma proporção de um item como um componente do valor nominal ou uma parte específica do valor do item, uma determinada camada de uma exposição, um grupo de itens com características semelhantes, inclusive uma seção de fluxo de caixa de um instrumento financeiro, uma exposição agregada, incluindo exposições que contenham derivados ou exposições líquidas. Instrumentos de hedging elegíveis. As operações de hedging são geralmente realizadas pelas empresas com instrumentos financeiros derivativos. Porém, em determinados casos, a entidade pode também designar um instrumento financeiro não derivativo, ativo ou passivo financeiro, como um instrumento de hedging para cobertura de risco cambial, por exemplo. Dependendo do tipo de estratégia de gestão de risco financeiro, os seguintes instrumentos de hedging podem ser elegíveis: um instrumento financeiro derivativo na sua totalidade, uma combinação de vários derivativos, uma porção de um derivativo ou de um instrumento financeiro não derivativo, ativo ou passivo financeiro, um componente de risco de um derivativo como valor intrínseco de uma opção ou um componente cambial de um contrato a termo, um derivativo com embutido que é bifurcado de seu contrato hóspede, um ativo financeiro não derivativo que é mensurado ao valor justo por meio do resultado, um passivo financeiro não derivativo que é mensurado ao valor justo por meio do resultado. É importante enfatizar desde já que o CPC 48 não restringe as circunstâncias em que um derivativo ou uma porção ou um componente dele podem ser designados como instrumento de hedging. O apêndice A do CPC 48 define o derivativo como um instrumento financeiro ou outro contrato dentro do alcance do pronunciamento que tem as três seguintes características. O valor do instrumento do contrato altera-se em resposta à alteração de determinada variável financeira, denominada variável subjacente. Exemplos de variáveis financeiras subjacentes são uma taxa de câmbio, uma taxa de juros, o preço do instrumento financeiro, o preço de um commodity, um índice de preço, uma classificação de crédito ou um índice de crédito. O instrumento ou contrato não existe nenhum investimento líquido inicial, ou existe apenas um instrumento líquido inicial reduzido, tal como o prêmio pago para adquirir um direito de compra ou de venda, que é inferior ao que seria exigido para outros tipos de instrumentos para os quais se esperaria uma resposta semelhante nos setores de mercado. O instrumento ou contrato é liquidado em data futura. Essa característica de um derivativo é intuitiva, já que os contratos derivados têm como objetivo garantir um valor ou fluxo de caixa no futuro. Dos três critérios apresentados acima, é possível fazer os seguintes comentários importantes. Os instrumentos derivativos se chamam derivativos pelo fato de que os seus valores de mercado derivam das mudanças de outras variáveis. Uma característica importante, muito interessante para as atividades de gerenciamento dos riscos financeiros e operação de hedging é que eles permitem alavancar exposições a determinados riscos,
já que o investimento inicial requerido é inferior ao investimento que seria exigido por outros contratos com respostas semelhantes aos fatores de mercado. Esta característica torna também os derivativos instrumentos perigosos, já que eles têm o poder de gerar perdas financeiras muito relevantes quando usados para os fins especulativos. Por este motivo, um dos aspectos-chave da gestão de risco financeiro envolvendo o uso de instrumentos derivativos está relacionado à existência de procedimentos adequados e eficazes de controle das operações envolvendo derivativos. Os contratos derivativos são geralmente classificados em 4 grandes categorias de derivativos: os contratos a termo, forward, os contratos futuros, futures, os contratos de drogas, os swaps, os contratos de opções, options. As 3 primeiras categorias de instrumentos derivativos criam obrigações entre as partes contratantes. A 4ª categoria, as opções, cria apenas direitos para o detentor de opção, comprador, e obrigações apenas para o lançador de opção, vendedor. Os derivativos podem ser designados como instrumentos de hedge se eles são contratados com terceiros à entidade, ou seja, com bancos, mercadorias e futuros ou outras entidades externas. Os derivativos são classificados em 2 categorias de instrumento. Os derivativos tradicionais, chamados derivativos plain vanilla, que são os derivativos mais simples e de uso comum em operações de hedges, tais como os contratos a termo, os futuros, os swaps e as opções, e os derivativos mais complexos, chamados por vezes derivativos exóticos, que incluem opções diversas ou outros produtos estruturados que combinam geralmente vários tipos de derivativos. Riscos cobertos da hedging. Os riscos usuais cobertos por operações de hedging são o risco cambial, o risco de variação de taxas de juros e o risco de variação dos preços das matérias-primas, commodities, ou dos ativos financeiros. Risco cambial pode surgir com prejuízo causado pela variação das moedas no mercado financeiro. Risco em commodities é risco que surge com a imprevisibilidade do movimento de oferta e demanda do mercado. Risco de ações é a volatilidade dos papéis na bolsa de valores, que podem afetar o seu investimento de forma muito negativa. As operações de contabilidade hedge são classificadas como hedge de valor justo, hedge de fluxo de caixa e hedge de um investimento no exterior. O hedge de valor justo é um hedge de proteção contra mudanças no valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido contabilmente, ou ainda de uma porção identificada de ativo ou passivo ou de um compromisso firme que seja atribuível a um risco particular e que possa afetar o resultado. No hedge de valor justo, o risco deve ser identificado e documentado, e em última instância, o risco a ser protegido deve afetar o resultado da empresa. O hedge de fluxo de caixa tem como objetivo proteger os fluxos de caixa que serão pagos ou recebidos no futuro em transações altamente prováveis. Neste caso, os ganhos ou perdas do hedge, que são a parte coberta pela operação, são contabilizados no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes, até que o objeto protegido afete o resultado, instante em que os efeitos de ambos serão transferidos para o resultado do período, compensando as perdas ou ganhos ocasionados. O hedge de investimento líquido em operação no exterior tem como objetivo proteger variações de um valor justo relativo ao investimento líquido no exterior, ou seja, visa proteger a investidora do risco da variação cambial quando detém participação no patrimônio líquido da investida no exterior. A forma de contabilização dos ganhos e perdas é semelhante ao que acontece com o hedge de fluxo de caixa. Documentação de hedge. A implementação da contabilidade hedge, ela requer o segmento de algumas etapas, que vão auxiliar na organização e na determinação dos resultados obtidos por meio da metodologia. A documentação é uma dessas etapas. Desde o início, deve haver a devida designação e documentação formal da relação de proteção e alinhamento ao objetivo e a estratégia de gerenciamento de risco da entidade para assumir o hedge.
A documentação ela deve incluir identificação do instrumento de hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo protegido e de como a entidade avalia ou avaliará se a relação de proteção atende aos requisitos de efetividade de hedge, incluindo sua análise das fontes de inefetividade de hedge e como determina ou determinará o índice de hedge. Efetividade e inefetividade do hedge. Efetividade de hedge é na medida em que alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa do instrumento de hedge compensam alterações no valor justo ou fluxo de caixa do item protegido. Por exemplo, quando o item é protegido, é componente de risco. A alteração pertinente no valor justo ou fluxo de caixa de item é aquela atribuível ao risco protegido. Já a inefetividade de hedge é na medida em que as alterações no valor justo ou os fluxos de caixa do instrumento de hedge são maiores ou menores do que aquelas do item protegido, certo? E ao designar uma relação de proteção de forma contínua, a entidade ela deve analisar as fontes de inefetividade de hedge que se espera que afetem a relação de proteção durante seu prazo, e essa análise, ela incluindo quaisquer atualizações resultantes do reequilíbrio de relação de proteção, é a base para a avaliação de cumprimento dos requisitos de efetividade de hedge pela entidade. A relação de hedge ela deve alcançar todos os 3 requisitos de efetividade. São eles. Primeiro, deve haver relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. Segundo, o efeito de risco de crédito não influencia as alterações no valor que resultam dessa relação econômica. E, por último, o índice de hedge da relação de proteção tem que ser o mesmo que aquele resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente protege e a quantidade do instrumento de hedge que a entidade efetivamente ela utiliza para proteger essa quantidade de item protegido. Contudo, essa designação não deve refletir um desequilíbrio entre as ponderações do item protegido e o instrumento de hedge, que criam essa inefetividade do hedge, independente de ser reconhecido ou não, resultando em resultado contábil inconsistente com a finalidade de contabilização de hedge. As especificidades práticas da aplicação das regras de contabilidade de hedge nas mineradoras que produzem matérias-primas metálicas, como o cobre ou o níquel, entre outras, vêm da existência de derivativos embutidos nos contratos de compra e venda. A companhia chilena Codelco, que é o maior produtor de cobre do mundo, por exemplo, divulgou em seu relatório anual de 2012 a existência e a natureza dos derivativos embutidos em seus contratos de venda de cobre. A Codelco indica nas suas demonstrações financeiras que seus contratos de vendas incluem um preço provisório na data do embarque dos produtos, cujo preço final é determinado em uma data futura especificada no contrato de venda, após a expedição dos produtos para o cliente, com base nos preços à vista do cobre cotados na Bolsa de Metais de Londres, LME, observados num determinado mês futuro de cotação. Como consequência, o preço final das receitas com vendas de Codelco será fixado nos períodos de cotação indicados nos contratos. A Codelco indica ainda que o período de tempo entre o faturamento em preços provisórios e a liquidação final do contrato de venda pode ser entre 1 e 9 meses. No Brasil, a companhia Vale divulgou em seu relatório 20F de 2012 está exposta aos riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos, mais especificamente, está exposta a contratos de compra de concentrado de níquel e de cobre, nos quais existem disposições vinculadas aos movimentos dos preços dos mesmos. A Paranapanema S.A. divulga também estar exposta aos riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos de cobre com base nos preços cotados na LME. A primeira peculiaridade desse setor vem da necessidade de avaliar os derivativos embutidos com o objetivo de identificar se eles precisam ser bifurcados do contrato principal e contabilizados em separado ao valor justo por meio do resultado, como qualquer outro derivativo. A guia de aplicação da norma anterior, CPC 38, já comentava esse assunto.
Em conformidade a esse CPC, no AG 30, os riscos de derivativos embutidos referenciados em preços de commodities, como ouro ou cobre, que estão incluídos em passivos financeiros, não são intimamente relacionados ao contrato principal, porque os riscos do contrato principal e do derivativo embutido são diferentes. Em conformidade com o CPC 48, tais derivativos embutidos devem ser bifurcados e contabilizados por separado do contrato hóspede. As demais peculiaridades das estratégias de contabilidade de hedge nas mineradoras vêm da necessidade de compensar adequadamente os efeitos desses derivativos embutidos no resultado, que são, por prática do setor, incluídos nos contratos de compra e venda de metais. Existem várias estratégias de contabilidade de hedge que as mineradoras podem adotar para reduzir a volatilidade do resultado operacional. Entre elas, as principais consistem na aplicação de estratégias de hedge de valor justo de estoques de commodities, cobre ou níquel, por exemplo, com derivativos embutidos ou com instrumentos derivativos padronizados, futuros, ou de balcão, termo ou swap. E na aplicação de estratégias de hedge de fluxos de caixa das receitas e custos operacionais para adequar os períodos de cotação final dos preços das commodities entre os contratos de compra e de venda de produtos de cobre ou de níquel. O hedge no mercado futuro, vou demonstrar uma situação que mostra a importância da proteção no mercado futuro. Nesse caso aqui, o hedge para commodities. Considerando que você é um produtor de café e proteja que a próxima safra será maior do que a atual. Portanto, os preços tendem a cair por conta da disponibilidade, não é isso? Ao mesmo tempo, você quer garantir que eles fiquem nos patamares atuais, que é de R$200 a saca. Então, você vai lá, compra contratos futuros de venda do café a R$200 para daqui a 6 meses. No dia desse vencimento, há 2 resultados possíveis. São eles. Primeiro, o preço do café ele caiu para R$150 a saca. Ao exercer esse direito de venda, você pode vendê-lo a R$200 e se proteger da queda de R$50 por saca, certo? Como também tem a seguinte situação, a cotação do café subiu e ela passou a ser R$230 a saca. Nesse caso, você não precisa exercer o direito de venda e por isso você acaba perdendo o valor pago nos contratos futuros, mas você o recupera ao vender o café no mercado à vista ao preço de R$230 a saca. É possível notar que nesses 2 casos foi possível ter bons resultados e evitar que as oscilações, principalmente as negativas, afetassem os lucros. Portanto, podemos concluir que utilizar o hedge costuma ser uma excelente maneira de controlar os riscos. O hedge ele vem ganhando espaço e como prova disso são as notícias que já vêm bem antigas, como por exemplo essa notícia de 2013, onde César Ramos ele apresenta a estratégia de hedge cambial de receita de exportação com passivos financeiros não derivativos agidas para o jornal Valor Econômico, com o título Regra Contábil vira um jogo para as endividadas, onde a Petrobras e a Braskem vão utilizar essa parte da variação cambial sobre sua dívida em moeda estrangeira como proteção para uma eventual queda no câmbio em uma fatia de suas receitas previstas como exportação. Sem a contabilidade de hedge, toda a dívida em moeda americana é corrigida pela cotação do dólar. A diferença é contabilizada como ganho ou perda financeira, ainda que a maior parte desse passivo vencerá apenas no longo prazo. Com o mecanismo, a variação cambial sobre parte dessa dívida é reservada numa conta do patrimônio líquido e só passa para a demonstração de resultado quando a receita que serve como contrapartida é faturada. A Petrobras se inspirou na fabricante de alimentos BRF, uma única empresa de grande porte a adotar o mecanismo que contrapõe dívidas a exportações no país. Em 2016, o mecanismo do hedge ele foi capaz de tirar 36 bilhões de prejuízo da Petrobras, como é possível verificar com essa notícia aí publicada no Valor Econômico. Agora em 2020, o hedge account ele foi tema da reunião da CT Tesouraria e Riscos, onde a Comissão Técnica de Tesouraria se reuniu no mês de maio para discutir o hedge account. Hovran,
explicou que, de forma simples, o hedge account ele tenta casar o hedge com o que eles estão protegendo, ou seja, o objeto de hedge. O grande benefício é casar temporariamente os efeitos nas demonstrações. Segundo ele, em caso da empresa trabalhar com exportação, seja ela reconhecida ou o que vai acontecer, não é preciso sofrer os efeitos no derivativo em resultado do trimestre, mas apenas quando a receita se concretizar. Isso diminui efeitos temporários de marcação a mercado. Antes, pela metodologia anterior, havia divergência de conceitos e dificuldades de aplicar políticas de gestão de risco, de contabilidade de hedge em especial, sendo que a grande beleza do hedge account é que você define o que está protegendo. A contabilização de hedge tem como objetivo representar o efeito das atividades de gerenciamento de risco nas demonstrações contábeis da entidade, quando esta utiliza instrumentos financeiros para poder gerir as exposições que resultam de riscos específicos, os quais podem causar impacto no resultado. O hedge account não é obrigatório, mas é um direito que a companhia tem para que a informação financeira da operação de hedge seja refletida adequadamente, ou seja, ela pode escolher designar a relação de proteção entre o instrumento de hedge e o seu item protegido. Além disso, a exposição protegida deverá ser registrada de modo que afete outros resultados abrangentes quando o item protegido for o instrumento patrimonial que a entidade escolher para demonstrar alterações no valor justo em outros resultados abrangentes, sendo este apresentado na DRA. Caso a relação de proteção deixe de atender ao requisito de efetividade de hedge, mas o objetivo de gerenciar o risco permaneça da mesma forma, deverá ser realizado um ajuste no índice de hedge dessa relação para que assim atenda novamente aos critérios estabelecidos de qualificação, permitindo que haja um reequilíbrio. Já em relação ao hedge de risco de moeda estrangeira de compromisso firme, poderá ser contabilizado como hedge de valor justo ou hedge de fluxo de caixa. A descontinuação da contabilidade de hedge acontece prospectivamente quando o instrumento de hedge é liquidado, se o prazo expirar, se for vendido ou se exercido. Para que as informações financeiras referentes a operações de hedge sejam utilizadas, deve-se ter a certeza de que realmente se encaixem na definição, dada a significância do seu impacto. Dessa forma, é indispensável que sejam identificados os riscos ao qual o objeto está exposto, sendo essencial que haja proteção, conhecimento sobre a efetividade e a certeza de que o compromisso é altamente provável. Como abordado anteriormente, o hedge de valor justo abrange uma exposição nas alterações do valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou compromisso firme não reconhecido. Dessa forma, a contabilização dessa operação é realizada da seguinte forma: quanto ao instrumento de hedge, o ganho e a perda devem ser reconhecidos no resultado, e em relação ao item protegido, o ganho e a perda devem ajustar o valor contábil do item protegido e deve ser reconhecido no resultado. Ou seja, poderá haver a mensuração pelo valor justo, que é reconhecido no resultado, bem como poderá haver a mensuração do custo ou custo amortizado, os quais são ajustados pelas alterações no valor justo do item e pelas variações de risco, também sendo reconhecidos no resultado. E em relação ao disponível para a venda, as alterações no valor justo também irão para o resultado. Alguns exemplos típicos de hedge de valor justo são swap de taxas de juros, que é um empréstimo à taxa fixa com a exposição convertida para a taxa flutuante. Contrato a termo ou opção, com a mitigação da perda potencial de um investimento de patrimônio disponível para a venda.
e alterações no valor justo, que ocorrem por meio de taxas de juros, empréstimos a taxas fixas, taxas de câmbio, preços de títulos de patrimônio e preços de commodities. Como exemplo de hedge de valor justo temos: em janeiro de 2015, a Companhia Vale do Rio Preto adquiriu um título de dívida de 5 anos com valor nominal de 100 mil, que paga 5% ao ano de juros. A companhia classifica o título como um ativo disponível para venda. Neste dia, os juros de mercado também estavam em 5%, mas como a empresa paga juros fixos, está exposta à queda do preço do título. Através desse cálculo, podemos observar o comportamento dessa situação. Dessa forma, observa-se que se a taxa de mercado aumentar, o valor justo dos títulos irá cair. A companhia decide tentar eliminar esse risco com uma operação de swap, trocando o pagamento a juros fixos por um recebimento à taxa flutuante. Assim, se os juros sobem, o preço do título da dívida cai e o preço do derivativo sobe. A empresa designa e documenta o swap como instrumento de hedge para o título de dívida adquirida. Em dezembro de 2015, a taxa de juros subiu para 6%. É realizada novamente a demonstração através do seguinte cálculo. A companhia reconhece os 5 mil referentes aos juros, que é obtido pela multiplicação do valor do título, que é de 100 mil, pela taxa de juros de 5%. A contabilização realizada pela empresa é débito em juros a receber, classificado no ativo, no valor de 5 mil, e crédito em receitas de juros, classificado no resultado, no valor de 5 mil. Pela alteração da taxa, a empresa reconhece a perda de 3.465, sendo este valor obtido pela multiplicação do valor do título pela nova taxa, que é de 6%. O reconhecimento dessa perda é feito da seguinte maneira: débito de 3.465 em perdas com instrumentos financeiros, o objeto, que é classificado no resultado, e crédito de 3.465 em ativo disponível para venda, que é classificado no ativo. Quanto ao registro do swap, o débito de 3.465 é feito em instrumentos financeiros, swap, que é classificado no ativo, e crédito de 3.465 em ganho com hedge, que é classificado no resultado. Quanto ao hedge de fluxo de caixa, observa-se uma exposição nas alterações do fluxo de caixa da empresa, atribuída a um risco específico de um ativo ou passivo ou uma transação futura altamente provável. Com isso, a contabilização é realizada da seguinte forma: quanto ao instrumento de hedge, este tem suas alterações no valor justo pelo patrimônio líquido. Já em relação ao objeto de hedge, este não tem sua contabilização ajustada, mas as seguintes situações podem ocorrer quando o objeto impactar no resultado. A transação projetada efetivada terá parte dos ganhos ou perdas que deverão ser reconhecidas no patrimônio líquido ou valor inicial do item. Quando o objeto impactar no resultado, o valor é transferido do patrimônio líquido para a DRE. E quanto à parcela ineficaz, deve ser reconhecida no resultado. Alguns exemplos típicos de hedge de fluxo de caixa são: swap de taxas de juros, que é a conversão da exposição a uma taxa de juros flutuante para uma taxa fixa; contrato a termo de câmbio, que é o hedge da venda futura de estoques em moeda estrangeira; contrato a termo de câmbio, que é o hedge da compra futura de estoques ou imobilizado em moeda estrangeira. Como exemplo de hedge de fluxo de caixa temos: em janeiro de 2015, a Petrogás tinha dívidas de longo prazo em dólar, no valor de 500 mil, e exportações de óleo cru previstas para os mesmos períodos e o valor dos pagamentos das dívidas. Se a taxa de câmbio cair,
a Petrobras verá suas receitas de exportações caírem. E neste mês, a taxa de câmbio é R$ 2,00. Assim, a empresa percebe que seria interessante usar suas dívidas como instrumento de hedge para as suas exportações futuras. Em dezembro de 2015, o câmbio atingiu R$ 2,80. Calculando, temos a receita com a taxa de dezembro é o valor da dívida de 500 mil multiplicada pela taxa de câmbio de 2,80, o que resulta em 1.400.000. A receita com juros de janeiro é o valor da dívida de 500 mil multiplicada pela taxa de câmbio de R$ 2,00, resultando em 1 milhão. Feito isso, o valor a ser reconhecido é obtido pela variação dessas duas receitas, ou seja, 1.400.000 menos 1 milhão. Resulta em 400 mil, que é o valor a ser contabilizado. Na contabilização em dezembro de 2015, temos o débito de 400 mil em ajuste de avaliação patrimonial, classificado no patrimônio líquido, e o crédito em dívidas de longo prazo, no valor de 400 mil, classificado no passivo. Em relação ao hedge de investimento no exterior, aborda uma exposição nas alterações da participação da empresa em uma subsidiária no exterior. Observa-se que a contabilização deste tipo de hedge é realizada da mesma forma que o hedge de fluxo de caixa. Ou seja, quanto ao instrumento de hedge, este tem suas alterações no valor justo pelo patrimônio líquido. Em relação ao objeto de hedge, este não tem a contabilização ajustada. Porém, quando impactar no resultado, ocorrerá as seguintes situações. O valor será transferido do patrimônio líquido para a DRE. A transação projetada e efetivada terá a parte dos ganhos ou perdas que deverão ser reconhecidas no patrimônio líquido ou valor inicial do item, e quanto à parcela ineficaz, deverá ser reconhecida no resultado. A contabilidade de hedge para as PMEs. Os requisitos aplicáveis às PMEs não estão definidos no CPC 48, mas no CPC PME. Para isso, o CPC PME exige o respeito das seguintes condições. A estratégia de hedge a ser enquadrada nas regras de contabilidade de hedge deve ser elegível. Os riscos, itens protegidos e instrumentos de hedge devem ser elegíveis. A PME deve respeitar alguns requisitos básicos de documentação da relação de proteção e ter a expectativa que o hedge será efetivo. E a PME deve aplicar o modelo de contabilização que está definido no CPC PME e deve fazer algumas divulgações. É possível observar os seguintes benefícios para as PMEs. A PME não precisa documentar uma política de gestão dos riscos financeiros para poder aplicar as regras de contabilidade de hedge, nem documentar o memorando da estratégia de hedge. A PME não é requerida de demonstrar a efetividade da relação de hedge, nem prospectivamente, nem retrospectivamente, e nem documentar qualquer cálculo de efetividade. Porém, é recomendável que a PME prepare os cálculos de efetividade para sustentar a dedutibilidade das perdas envolvendo derivativos. A PME não corre o risco de aplicar um modelo inadequado de contabilidade de hedge, já que o pronunciamento indica o modelo que deve ser aplicado a cada estratégia que é elegível. A PME não tem a obrigação de identificar ou divulgar qualquer parcela inefetiva da relação de proteção. A PME tem a obrigação de ter um índice de hedge de 1, mas não tem a obrigação de reequilibrar a relação de proteção se ela identificar alguma fonte de inefetividade. A PME pode revogar a estratégia de contabilidade de hedge, procedimento que é vedado no âmbito do CPC 48. Riscos financeiros no alcance do CPC PME. O CPC PME permite a utilização da contabilidade de hedge apenas para a proteção dos seguintes riscos: proteção do risco de taxa de juros de instrumento de dívida avaliado pelo custo amortizado,
proteção do risco cambial ou do risco de taxa de juros em compromisso firme ou transação prevista altamente provável, proteção do risco de preço dos estoques, de compromissos firmes ou de compras ou vendas altamente prováveis, e proteção do risco de taxa de câmbio em investimento líquido em operação no exterior. O risco de taxa de câmbio de instrumento de dívida, avaliado pelo custo amortizado, não foi listado porque a aplicação da contabilidade hedge não teria efeito significativo nas demonstrações contábeis. A variação cambial sofrida por um empréstimo é reconhecida no resultado, assim como o valor justo do instrumento de hedge, swap cambial, como cupons. Ambas as variações devem parcialmente compensar, exceto no que tange a diferença entre a taxa spot, pela qual o passivo é avaliado, e a taxa de juros futura, pela qual o swap é avaliado. Condições de aplicação. Para se qualificar para a aplicação da contabilidade hedging, a entidade deve estar em conformidade com todas as seguintes condições. A entidade deve designar e documentar a relação de proteção de forma que o risco sendo coberto, o item protegido e o instrumento de hedging são claramente identificados, e o risco no item coberto é o risco sendo coberto com o instrumento de hedging. O risco coberto está no escopo do CPC-PME, o instrumento de hedging é elegível. A entidade deve ter expectativa que o instrumento de hedging é efetivo. Instrumentos de hedging elegíveis. O CPC-PME pode ser aplicado se o instrumento de hedging tem todas as seguintes características. O derivativo é contrato a termo de moeda, contrato a termo de commodities, swap de taxa de juros, swap cambial. O derivativo envolve uma parte externa. O valor nacional do derivativo é igual ao valor do item coberto. O derivativo tem data de vencimento não posterior ao vencimento do item protegido. É importante observar que o CPC-PME não autoriza uma PME a enquadrar nas regras da contabilidade hedging. As estratégias de hedging que são realizadas com contratos futuros negociados em bolsa, com opções ou com instrumentos financeiros não derivativos, já que esses são derivativos, não fazem parte da lista de instrumentos de hedging elegíveis. Somente contratos a termo de moeda ou de commodities e swap de moeda ou taxa de juros são derivativos elegíveis para PMEs. Estratégias de hedging elegíveis. O CPC-PME autoriza a designação das seguintes estratégias de contabilidade de hedging que devem ser obrigatoriamente contabilizadas em conformidade com as regras simplificadas de hedging de valor justo, hedging de taxa fixa de empréstimo, hedging do risco de preço dos estoques. O CPC-PME autoriza a designação das seguintes estratégias de contabilidade de hedging que devem ser obrigatoriamente contabilizadas em conformidade com as regras simplificadas de hedging de fluxo de caixa, hedging de taxa variável de empréstimo, hedging do risco cambial, de compromissos firmes ou de transações futuras altamente prováveis, hedging do risco de preços de compromissos firmes ou de transações futuras altamente prováveis. Quanto ao hedging cambial de investimento líquido no exterior, o CPC-PME não define os modelos contábeis aplicáveis às PMEs pelo vocabulário usual de hedging de valor justo ou hedging de fluxo de caixa, provavelmente para não criar confusão com os requerimentos contidos no CPC 48. Porém, contabilmente os modelos são muito parecidos. Hedge de valor justo para as PMEs.
O CPC-PME requer que a PME aplique o modelo de ED de valor justo às duas seguintes estratégias de ED elegíveis. ED de taxa fixa de empréstimo com swap que faça a troca da taxa fixa por uma taxa variável ou um swap de moeda. ED do risco de preço de estoques encontrados a termo de moeda ou de commodity. Essas são as duas únicas estratégias elegíveis no modelo de ED de valor justo. Em aplicação do modelo de ED de valor justo simplificado, a PME deve reconhecer o instrumento de ED como ativo ou passivo e a mudança no valor justo no instrumento de ED no resultado. Reconhecer a mudança no valor justo no item objeto de ED em relação ao risco coberto no resultado e como um ajuste ao valor contábil do item objeto do ED. Se o risco protegido é o risco de taxa fixa de juros de instrumentos de dívida avaliado pelo custo amortizado, a entidade deve reconhecer as liquidações periódicas liquidadas à vista no swap de taxa de juros, que é o instrumento de ED, no resultado do período em que são os devidos pagamentos líquidos. A entidade deve descontinuar a aplicação da contabilidade de ED se o instrumento de ED expirar ou for vendido ou rescindido, o ED já não satisfaz as condições de aplicação e a entidade revoga a designação. Se a aplicação da contabilidade de ED for descontinuada e o item objeto de ED é um ativo ou um passivo ao custo amortizado que não foi reconhecido, quaisquer ganhos ou perdas que foram reconhecidos como ajustes ao valor justo no item protegido devem ser amortizados no resultado sobre a vida útil remanescente do item protegido, usando o método de taxa de juros efetiva. ED de fluxo de caixa para PMEs. O CPC-PME ele requer que a PME aplique o modelo de ED de fluxo de caixa às seguintes estratégias de ED elegíveis: ED de taxa variável de empréstimo, ED do risco cambial de compromissos firmes ou de transações futuras altamente prováveis, ED de risco de preço de compromissos firmes ou de transações futuras altamente prováveis e ED cambial de investimento líquido no exterior. Em aplicação ao modelo de ED do fluxo de caixa simplificado, a PME ela deve reconhecer em outros resultados abrangentes a parte da variação do valor justo no instrumento de ED que foi efetivo, na compensação da mudança no valor justo ou fluxo de caixa esperado do item objeto de ED. Reconhecer no resultado a parcela inefetiva do RED e o ganho ou a perda do instrumento de RED reconhecido em outros resultados abrangentes ele deve ser reclassificado para o resultado, quando o item objeto de RED é reconhecido no resultado. Contudo, o valor acumulado de quaisquer diferenças de variação cambial que se referem ao RED de investimento líquido em operações no exterior reconhecidas em outros resultados abrangentes, elas não devem ser reclassificadas para o resultado na alienação parcial da operação no exterior. Se o risco protegido é o risco da taxa de juros variáveis em instrumento de dívida avaliado pelo custo amortizado, a entidade ela deve reconhecer no resultado, subsequentemente, as liquidações periódicas líquidas em numerário do swap de taxa de juros, que é um instrumento de ED nos períodos que os pagamentos líquidos são devidos. A PME ela deve descontinuar prospectivamente a aplicação da contabilidade de RED se o instrumento de RED expirar ou for vendido ou rescindido e o RED não atender mais às condições de aplicação ou a transação prevista não ser mais altamente provável e também se a entidade revoga essa designação. Se não é mais esperado que a transação prevista aconteça ou se o instrumento de dívida coberto mensurado pelo custo amortizado deve ser reconhecido. Qualquer resultado, ganho ou perda, no instrumento de RED for reconhecido em outros resultados abrangentes, ele deve ser reclassificado para o resultado. Divulgações. A PME ela deve divulgar separadamente para os REDs de cada um dos tipos de risco: risco cambial, risco de preço de commodity, risco de taxa de juros e estratégias elegíveis. Uma descrição da estratégia de ED, uma descrição dos instrumentos financeiros designados como instrumento de ED e de seus valores justos na data de reporte e uma descrição da natureza do risco sendo coberto, incluindo a descrição do item objeto de RED. Já para os REDs contabilizados como REDs de valor justo para a PME ela deve divulgar o valor da alteração do valor justo do instrumento de RED, que foi reconhecido no resultado, e também o valor da alteração no valor justo do item protegido, que foi reconhecido no resultado. Já para os REDs contabilizados como RED de fluxo de caixa para a PME deve divulgar os períodos em que se espera que os fluxos de caixa ocorram e quando é esperado que eles sejam reconhecidos no resultado, uma descrição de qualquer transação prevista para a qual foi aplicada a contabilidade de RED anteriormente, mas que não é esperado que ocorra. Tem também o valor da mudança no valor justo do instrumento de RED, que foi reconhecido em outros resultados abrangentes durante o período. E, por último, o valor que foi reclassificado para o resultado do período.
Com o cenário atual no mundo por conta do novo coronavírus, surgiu a necessidade de analisar o impacto econômico e financeiro resultante da pandemia, o qual pode afetar a exposição a riscos financeiros de uma entidade e como ela gerencia esses riscos. Conforme o CPC 38 ou CPC 48, que tratam de instrumentos financeiros, caso a entidade utilize a contabilidade de hedge como parte da sua gestão, deverá ser realizada uma avaliação, observando se os critérios de qualificação para a contabilidade de hedge das normas do CPC e das IFRS continuam sendo atendidas, se existe parcela inefetiva na relação de hedge a ser reconhecida no resultado, e se os valores acumulados na reserva de hedge de fluxo de caixa no patrimônio líquido precisam ser reclassificados para o resultado. Em razão da pandemia, é possível verificar a redução nos volumes atuais e previstos de transações em muitas regiões e indústrias. Com isso, pode haver a necessidade de descontinuar a relação de hedge ou reconhecer uma parcela inefetiva no resultado, caso haja a redução da probabilidade de que uma transação prevista, designada como item protegido, ocorra, ou possa afetar o momento previsto da realização dessa transação. Ressalta-se que uma redução no volume de transações altamente prováveis e previstas também pode levar à descontinuidade de parte da relação de hedge, conforme CPC 48. Nessa situação, é necessário que a entidade determine se ainda é provável que a transação ocorra. Caso ainda se espere que a transação ocorra, os ganhos ou perdas do instrumento de hedge anteriormente acumulados na reserva de fluxo de caixa permanecem reconhecidos no patrimônio líquido até que os fluxos de caixa futuros da transação se realizem ou quando não é mais esperado. Os ganhos ou perdas do instrumento de hedge acumulados no patrimônio líquido são imediatamente reclassificados para o resultado. Também é necessário destacar que quando ocorrem alterações nos termos contratuais de um instrumento financeiro em razão do impacto da pandemia, poderá ser afetada a elegibilidade do instrumento como item protegido. Uma entidade deve considerar o efeito de mudanças no risco de crédito da contraparte e no próprio risco de crédito ao avaliar a efetividade do hedge e determinar a parcela inefetiva da relação de hedge. O aumento no risco de crédito ocasionado em razão da pandemia pode afetar os testes de efetividade e a determinação da parcela inefetiva. Nesse caso, as mudanças no valor justo geralmente não são compensadas pelas mudanças no valor do item protegido atribuíveis ao risco designado, o que pode levar ao aumento da inefetividade ou a relação de hedge pode deixar de ser considerada altamente efetiva. A seguir, são abordados alguns exemplos sobre ações que podem ser executadas pela administração. Avaliar se as transações de objeto de hedge de fluxo de caixa continuam altamente prováveis e, caso não sejam, considerar se ainda é esperado que ela ocorra. Determinar se uma alteração nos termos contratuais de uma operação afeta a exigibilidade desse instrumento para ser um item protegido e avaliar se as perdas acumuladas na reserva de hedge de fluxo de caixa no patrimônio líquido serão recuperadas em períodos futuros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e para quem for da turma, nos vemos na dinâmica.